Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoando aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre o reino de Deus, né? E a última menção que fizemos do reino de Deus falamos sobre o discípulo. Aliás, o filho, né? Falamos do discípulo, depois falamos do filho. Como é que é o filho do reino? Como é que são as suas ações reprovadas e suas ações aprovadas pelo Pai. E agora nós lemos um texto onde o Senhor Jesus, quando você lê a Bíblia, Jesus só ensinou os discípulos uma coisa: a orar. Jesus falou das boas obras, mas não ensinou eles a fazer. Jesus falou que eles tinham que pregar. Mas não falou assim, você tem que, quando a pessoa perguntar isso para você, você fala assim, fala assado. Não. Mas ensinar a orar, Jesus ensinou. E aí quando você lê a oração, que não é uma receita de bolo, mas é uma oração que Jesus ensina como modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tudo é para santificar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino, para que o teu nome seja santificado. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, para que o seu nome seja santificado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, para que o seu nome seja santificado. Perdoa-nos as nossas dívidas, para que o seu nome seja santificado. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, para que o seu nome seja santificado. Não nos deixe cair em tentação, para que o seu nome seja santificado. Mas livra-nos do mal, para que o seu nome seja santificado. E Jesus vai ensinar a oração aos discípulos orar. E Jesus vai trabalhar no coraçãozinho deles, né? E hoje, meus irmãos, nós vamos pedir a Deus que Deus nos ajude a ter o bom entendimento sobre o que Jesus está ensinando na oração. Na questão de venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem tradução da Bíblia que traz a palavra assim na terra como é. Então dá uma impressão, né, de que tem uma grande diferença aí. Assim na terra como no céu. Então nós vamos trabalhar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos um grande problema, meus irmãos, de ter um entendimento de qual é a vontade de Deus. Tem muita gente que fica perdida nessas coisas. Ele fica sem saber qual é a vontade de Deus. Tem muitas almas que pensam mesmo que porque algumas coisas da sua vida vão dando certo, ele acha que aquilo é a vontade de Deus. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. Nem sempre isso aí é uma realidade. Tem coisa que você faz que, não, mas se não fosse da vontade de Deus não acontecia, né? Mas tem que ver até que tamanho é a vontade de Deus e até que tanto é a sua vontade. Então tem muitas coisas que acontecem conosco que a vontade maior mesmo, a maior parte da vontade é nossa. Mas aí Jesus, quando vai ensinar a oração, ele diz assim: venha o teu reino. Ou seja, Senhor, estabeleça o seu pleno e absoluto domínio. Quando nós falamos do reino de Deus, aí você pensa, por exemplo, como é que você tem que clamar para um Deus todo-poderoso
vinha o reino. Porque quando você pensa em Deus, é muito fácil você falar de um Deus todo-poderoso, certo? Porque o todo-poderoso pode tudo. Agora, quando você trata da questão da fé, e aí você vai tratar então da questão, meus irmãos, de confiar no caráter de Deus. No caráter. Venha o teu reino. Estabeleça plenamente, Senhor, toda a sua vontade na minha vida. É que quando você lembra da oração e você faz essa oração, então você está dizendo que é para Deus estabelecer em você toda a vontade dele. E que toda a vontade de Deus seja mesmo feita através das nossas vidas. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho na Bíblia aí. Volta lá em Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías 14. Quando Jesus ensinou, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, meus irmãos, versículo 15. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que os seus cativos não deixava ir para suas casas? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Aqui nós estamos lendo uma passagem do livro do profeta Isaías, que também, meus irmãos, é uma profecia acerca da grande rebelião que teve no céu. Você caiu como a estrela da alva. O ser angelical mais poderoso que Deus criou. Um dia, por ele achar que tem uma palavra lá no livro de Ezequiel, que é a palavra comércio. Ele ia achar que o comércio que ele fazia, ele podia ser Deus. E ele podia tomar o lugar de Deus. E nessa rebelião que houve lá no céu, ele saiu fomentando os demais anjos. E ele levantou uma terça parte para apoiar a sua causa. E foi onde então houve a grande batalha e eles foram precipitados no abismo. Nós estamos falando de uma rebelião celestial. E aí quando você lê a Bíblia, vamos lá agora, no profeta Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Então quando você fala dessa rebelião, mas o que tem a ver isso aí com o reino, pastor? Tem tudo a ver. Capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração,
por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então houve a rebeldia. A terça parte dos anjos foi lançada fora. E aquele que encabeçou a lista e foi então colocando no coração dos demais querubins, olha, esse Deus aí não é justo. Mas se eu tomar o lugar dele, vai tudo ficar certo. Porque eu estou bem pertinho dele. Então está um passo de eu dar um grito e chegar lá aonde ele está. Então aqueles anjos ouviram, e ele começou a colocar na cabeça deles ali, falar aos seus ouvidos. Então essa é a grande manipulação de Lúcifer. E ele conseguiu, meus irmãos, derrubar uma terça parte dos seres celestiais de Deus, precipitados ao abismo e ao inferno, jogados sobre este mundo. E o que tem a ver isso aí com o reino, pastor? É que quando ele foi jogado ao mundo, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que ele fez? Livro de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 3. O livro de Apocalipse diz que ai dos moradores da terra, porque ele vem com violência. Ai dos moradores. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. O que então esse anjo caído, esse ser celestial com todas as hostes caído, quando ele caiu na terra, quando ele chegou diante da criação de Deus, ele chegou na Eva e falou assim: está faltando coisa para você. Esse Deus tem omitido as coisas de você. Ele tem segurado vocês. Porque vocês podem se tornar como ele. Porque era isso que Lúcifer queria. Mas a intenção do inimigo da alma, meus irmãos, ela ia muito mais longe do que isso. Quando você pensa no inimigo da alma, e na criação de Deus, em todo o universo, em todos os seres celestiais, qual era a intenção dele? Que quando Deus, na sua Santíssima Trindade, criou todas as coisas, não havia, meus irmãos, intenção de falha. Não tinha intenção de falha, de falhar, de não dar certo. Não. Mas qual é o pensamento do inimigo? Se eu conseguir levantar uma discórdia, se eu conseguir colocar no coração da criação de Deus, então o próprio Deus, por justiça, ele vai destruir tudo. Porque sabe qual que é a intenção do diabo, meus irmãos? Destruir tudo. Não pensa que ele tem outra finalidade. E quando ele chegou aqui, já tinha derrubado a terça parte dos anjos. Chegou na Eva, colocou no coração dela. Agora ele vai e a Eva leva o fruto do conhecimento do bem e do mal para o seu marido e ele come. Então a criação de Deus desse mundo caiu. O pecado entrou na humanidade. A rebelião tomou conta de nós. Nós nos tornamos o que, irmãos? Rebeldes. E aí, com o perdão, já peço a Deus. Você já imaginou a Santíssima Trindade conversando? Vamos criar o homem? Vamos.
Mas e se ele se rebelar contra nós? E aí você pensa no espírito. Algum de nós aqui vai ter que já abrir mão da glória, da vida que nós conhecemos agora. E é por isso que o livro de Apocalipse diz em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro de Deus ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Agora, tem que ser agora. Nós vamos sustentar eles, eles vão cair, nós vamos sustentar eles, mas para sustentar ele tem um preço, custa, e custou mesmo, o Cristo, o Cordeiro, e antes da fundação do mundo, porque antes do homem cair, Deus já tinha providenciado o remédio, porque a intenção de Satanás era que quando Deus olhasse a criação corrompida, ele então tomasse a decisão, vou destruir tudo. E aí o que tem a ver isso aí com o reino, pastor? O que tem a ver, meus irmãos? E aí entra a nossa vida. Nós estávamos nos meios dos rebeldes. Nós tínhamos uma rebelião contra Deus. Mas um dia, por causa do seu amor, o amor de Cristo, da palavra da salvação, do arrependimento, nós chegamos em Deus e Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós entendemos agora, Senhor, que tudo isso aqui está errado. Essa rebelião contra o Senhor está errado. E aí nós chegamos em Deus, para Deus então, na pessoa de Cristo, tornar a nos fazer filhos. Porque nós somos os rebeldes, aqueles que estavam no meio da rebelião, e agora nós entendemos pela palavra, o amor, a misericórdia, a graça de Deus, que está errado. E aí nós vamos voltar para Deus. A humanidade deu ouvido para a serpente. E vou dizer uma coisa, meus irmãos. Quantas vezes nós damos ouvido para a serpente? E aí então vamos lembrar daquilo que Jesus disse. Venha a nós o teu reino. Estabeleça em nós, Senhor, por misericórdia, o seu domínio absoluto sobre a nossa vida. E que a tua vontade seja feita, se faça, Senhor, a sua vontade na nossa vida. É isso que os rebeldes estão dizendo. Faça-se plenamente o teu reino em nós, a tua vontade na nossa vida, para que nós deixemos de ser esses rebeldes, de ter essa rebelião dentro de nós. Porque, meus irmãos, sair da rebelião é ser liberto. Sair da rebelião é ser salvo. Sair da rebelião, meus irmãos, é sair do domínio de Satanás e de ouvir a voz da serpente. É quando o diabo, ele não mais influencia a minha vida. Porque quando Jesus olhou para o Pedro, ele não chamou Pedro de diabo, mas ele falou, arreda de mim, Satanás. Não era o Pedro que era o diabo, irmãos. Mas naquele momento, as ações do Pedro eram ações de rebelião contra a vontade de quem? Do Pai. Irmãos, você sabe por que a gente tem bastante problema na nossa vida? Porque toda a vontade do Pai, ela ainda não está estabelecida na nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos inúmeros problemas, crises, dificuldades, frustrações, raiva, rancor, nervoso, blasfêmia. Porque não era para ter isso. Não era. Então aí você tem que fazer aquela perguntinha. Aonde a vontade do Pai não está sendo plenamente, absolutamente na minha vida? Porque tem que ter essa questão.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós somos os rebeldes, nós somos os pecadores. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Uma terça parte caiu dos anjos. A humanidade representada pelo Adão caiu lá no jardim. 1 João, capítulo 4, verso 10. Nós estamos falando sobre o reino. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, meus irmãos? É fazer-se favorável. Deus, lá na eternidade, se fez favorável a nós. O sacrifício, um da Trindade já tinha que abrir mão de toda a sua glória, de toda aquela vida que ele conhecia. Por isso que Paulo então disse que ele se esvaziou de tudo. E Cristo veio nos fazer deixar de ser os rebeldes, a rebelião. Mas pedir ao Pai que o teu reino venha a nós, que a tua vontade seja plenamente feita na nossa vida, como é na terra e no céu. Romanos capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 23, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista, versículo 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo falando da propiciação dos pecados que nós caímos, éramos rebeldes, estávamos em rebelião contra Deus. Então a vontade de Deus e o reino de Deus, meus irmãos, agora que retornamos para o Pai, que retornamos para esse reino, então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: orem mesmo. Peçam a vinda do reino na vida de vocês. Clamem para que toda a vontade se faça plenamente na sua vida. E vocês vão ver quão maravilhoso vai ser a vida de vocês. Jesus não tinha pesar, meus irmãos, de pensar na cruz. Pastor, mas ele suou gota de sangue. Mas disse também ao Pai: seja feita a tua vontade. Meus amados irmãos, como nós seríamos mais felizes se toda a vontade de Deus estivesse plenamente estabelecida na nossa vida. Como estaríamos libertos. Mas o grande problema, irmãos, é que ainda nós estamos com as coisas dentro do nosso coração, da nossa vida. E por isso que o Senhor Jesus, ele vai falar com seus discípulos, então, os apóstolos. Olha, vocês precisam entender uma coisa, que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode haver no universo. Você quer saber de algo que é extremamente magnífico para a nossa vida? É a vontade de Deus. E aí quando você pensa na vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Deus não é iracundo. Então, isso não é vontade de Deus. Deus, ele não é rixoso. Isso não é vontade de Deus. Deus, ele não é contencioso, invejoso, malicioso, cheio de malícia e maligno. Não, Deus não é isso. Então essa não é a vontade de Deus. Então qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o que Jesus ensinou, irmãos.
o que Pedro escreveu. Quando o injuriavam, ele ficava com a boca fechada. A pessoa está lá falando, boca fechada. Eles escarneceram Jesus. Jesus ficou com a boca fechada. Deixa eles falar. Deixa eles. Por isso que lá na cruz ele diz: Pai, eles não sabem o que... Eles não sabem, Pai. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa eles. Então qual que é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus, nós deveríamos entender... Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Isso deveria estar plenamente estabelecido na nossa vida. O reino de Deus. E é por isso, meus irmãos, que tem tanta coisa, tanta rinha, tanta coisinha. É porque, meus irmãos, ainda não está plenamente estabelecido. Eu ainda estou fazendo as minhas vontades. Eu faço o que eu penso. Eu falo o que eu quero. Não. Vontade de Deus não é essa. O dia que Deus deixou a Eva para ela ter o arbítrio e não o livre-arbítrio, né? Porque não existe o livre-arbítrio, irmão, porque não tem liberdade para pecar. Porque se existisse o livre-arbítrio, eu podia pecar e não seria o quê? Castigado. Porque como é que eu vou ser castigado por uma coisa que eu sou livre? Porque só existe uma liberdade para nós, irmãos. E Paulo está nos ensinando isso na carta aos Coríntios. E que a liberdade nossa, ela se mede pelo amor. E não pelo direito. Porque se fosse pelo direito, então eu podia pecar e não seria condenado. Não seria castigado. Porque todo o pecado, ele tem o quê? Castigo, consequência. Então Deus só arbitrou ao homem uma coisa: fazer o bem. O certo, a vontade de Deus. Pois é. Mas aí quando você tem essa oportunidade, o que você faz? O errado. E Jesus tratou isso, meus irmãos, de maneira muito séria. Essa questão da vontade de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 50. Quando nós pedimos então, venha o teu reino. Mateus capítulo 12, versículo 50. Nós estamos falando para Deus, irmãos, exercer um domínio absoluto sobre as nossas vidas. Para que quando chegar a hora da tentação, você fazer o quê? Não. Não é? Não nos deixe cair. Para você aprender a falar não. Falar não. E olha só como Jesus tratou isso. A vontade do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Olha só como Jesus vê a vontade do Pai. Ele classifica, meus irmãos, o reino de Deus na vida de uma alma a partir da fazer-se a vontade do Pai. E não a nossa. E não o que eu quero. E não o que eu tenho vontade de fazer. Não. Quando Jesus foi falar sobre a vontade do Pai, quando Jesus foi expressar para os seus discípulos, para os apóstolos, para a multidão, como é que Jesus então falava sobre essa vontade do Pai? Evangelho de João, capítulo 4. Venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, como que Jesus, quando foi falar para os discípulos, para os apóstolos sobre a vontade de Deus, como é que ele expressou? Ele expressou como algo de maior necessidade. A minha comida, o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai. Olha só como Jesus estabelece o reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, na sua própria vida. Jesus ele coloca como o alimento cotidiano
de necessidade, de necessário. É como a comida, meus irmãos, para sustentar o corpo. Fazer a vontade do Pai para o Senhor Jesus tinha esse entendimento, tinha essa conotação. Mas quando nós temos problema, 2 Coríntios capítulo 10. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 ele vai nos ensinar a como resolver essa questão na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Sofisma, meus irmãos, é aquilo que está dentro da nossa mente. São as prisões que aprisionam a pessoa dentro da sua própria mente. Ele fica refém daquilo. Por isso que nós falamos que o reino de Deus, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, é uma libertação dos sofismas. Daquilo que nos aprisiona. Daquilo que nós temos por vida, eu sou assim mesmo, eu vou ser assim. Não, não é assim. Você não tem que ser assim. Você não tem que fazer isso. Você não tem que ser desse jeito. Porque o reino, a vontade de Deus veio nos libertar. Você não tem que continuar uma vida de rebelião. Versículo 5. Anulando os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o que é o conhecimento de Deus, meus irmãos? É a palavra de Deus. E a vontade de Deus, ela vai ser plenamente estabelecida na nossa vida através da sua palavra. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa. É uma rendição, meus irmãos. É uma pessoa se render. É dizer assim, Senhor, eu não aguento mais a minha própria rebelião. Eu não aguento mais isso na minha vida. Senhor, me liberta dessa rebelião que está dentro de mim, esse mal que está guardado dentro de mim, Senhor, me liberta. Liberta a minha mente, liberta meu corpo, liberta a minha alma. Mas isso só vai acontecer, meus irmãos, como Paulo está dizendo, quando houver uma rendição ao reino e à sua vontade. Do contrário, nós vamos continuar cativos da rebelião desse mundo e de Satanás. Preso nos sofismas. Preso naquele pensamento, eu sou assim mesmo, eu vou ser assim mesmo. Não. Isso só vai ser possível quando for completa a vossa submissão, o seu rendimento ao reino. Senhor, eu estou aqui para dizer que a minha rebelião contra o Senhor, contra o reino, contra as almas, está tudo errado mesmo, Senhor. Hebreus capítulo 12. Aliás, Romanos 12. Versículo 1, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Quando a gente achar, meus irmãos, enquanto a gente tiver o entendimento que eu mando em mim, é na minha vida que eu mando, complicou. Todo o meu ser ainda vai estar voltado para uma rebeldia, uma rebelião contra tudo que se chama de Deus, o bem. E sabe o que a pessoa faz só, meus irmãos? O errado. Porque não vai fazer o certo. Não tem como. E aí Paulo ele diz, apresentei pelas misericórdias de Deus os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, na minha vida. Transforma o meu entendimento, Senhor. Transforma o meu coração. Transforma a minha maneira de ver as coisas, Senhor.
Me liberta dos meus sofismas que prendem a minha mente, para que então você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como Paulo já disse aos atenienses, nós vivemos, nos movemos e nos existimos nele. Então tudo que está fora da vontade de Deus é disfuncional. É como se os irmãos chegassem aqui no culto e o pastor tivesse com um prego na mão e uma jarra de vidro. Pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou pregar esse prego aqui. Não, pastor. Mas está errado. Porque a hora que o senhor bater a jarra no prego, vai voar caco de vidro para todo, mas quando a gente não faz a vontade de Deus, nós estamos batendo prego com jarra de vidro. E aí você não sabe por que tem tanto problema. Porque nós estamos ainda com a jarrinha de vidro, com o prego na mão, disfuncional, porque estamos fora da vontade de Deus. Entenda uma coisa. Quando na sua vida, na minha vida, a vontade de Deus não é feita, estabelecida, não vai funcionar nada, irmãos. O nosso inimigo, o adversário, ele não somente age neste mundo, mas ele age também nos lugares celestiais. Então por isso, meus irmãos, que o primeiro entrave, sabe onde é o primeiro entrave? Nas regiões celestiais. E nós estamos nas regiões celestiais porque Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O primeiro entrave da nossa vida são nas regiões celestiais. Por isso que a vontade de Deus, ela é assim na terra como no céu. Quando você lê o livro de Daniel, meus irmãos, pensa num livro difícil. E aí você vê, por exemplo, Daniel orando e Deus enviando o anjo. E aí quando você lê o livro de Daniel capítulo 10, o anjo foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Regiões celestiais. E aí a gente entra no conflito terreno. Como que vai ser estabelecida então a vontade plena de Deus na nossa vida? Quando a gente se render, submisso. Efésios capítulo 6. Então por isso que Jesus está dizendo lá para os seus discípulos, ensinando eles a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa oração, meus irmãos, é um clamor, é um pedido por uma total e absoluto domínio de Deus na nossa vida. Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do... Então a primeira coisa que você põe é o cinturão da verdade. Quando você trabalha com a verdade, meus irmãos, nada pode com a verdade. Não tem o que vai poder com a verdade. Cinturão da verdade. Couraça da justiça. Capacete da salvação. Sandálias nos pés do evangelho da paz. Espada do Espírito, que é a sua palavra. Escudo da fé. O escudo da fé não é porque Deus é somente poderoso, mas o escudo da fé é você confiar plenamente no caráter de Deus. O José estava na prisão, certo? Teve 2 sonhos fantásticos.
Então lá na prisão, ele podia ter desistido dos sonhos. Mas aí apareceu o copeiro e o padeiro. Eu tive um sonho. Aí ele falou, rapaz, isso aí... Para um ele deu a notícia, não foi tão boa, né? Mas você vê que ele não desistiu. Não é desistir de sonho, meus irmãos, daquilo que você põe na sua cabeça. Não é isso. Ele não desistiu do caráter de Deus. Até o dia que ele estava posto aonde Deus queria que ele estivesse. Acabou. Versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora você volta no capítulo 5 aí de Efésios. Já estamos quase terminando. Efésios capítulo 5, verso 17. Por esta razão, não vos torneis... Qual que é a próxima palavra? Insensato. A palavra insensato é louco. Vocês não se tornem loucos, mas procurai compreender qual é a vontade do... Pois é. Porque aquele que anda fora da vontade de Deus, meus irmãos, ele anda num lugar disfuncional. E Paulo chamou ele de insensato. 1 João capítulo 2. Última referência que vamos ler. 1 João 2, versículo 17. O mundo passa. Então entenda bem uma coisa. Se você for rebelde, o mundo vai passar do mesmo jeito. Se você não for rebelde, o mundo vai passar do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. Com a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A minha oração é para que toda a vontade de Deus seja feita e estabelecida nas nossas vidas. Toda ela. Porque assim, meus irmãos, é dessa maneira que nós vamos, poder experimentar mesmo tudo que é de Deus. Sabe por que as pessoas não participam das coisas de Deus, meus irmãos? Vivem numa amargura, num sofrimento terrível. É porque elas continuam cheias de rebelião. Não conseguem desfrutar do amor, da misericórdia. Não. É porque a rebelião ainda está lá. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Se temos alguém aqui nessa noite ainda, que ainda toda a vontade de Deus ainda não está plenamente estabelecida, que possa ser feita através da tua palavra, do teu Espírito, do amor do Pai, da graça do Pai. Pense bem, tudo que está fora da vontade de Deus, meus irmãos, é disfuncional. Não funciona. Não dá certo. Oremos. Pai querido, Pai maravilhoso, queremos te agradecer por esse momento, Senhor, por tudo já que fizemos neste dia, pela escola bíblica. Peço, Senhor, pelas crianças que estiveram aqui. Quero também, Senhor, agradecer pela ceia, pelos cânticos, pelos hinos. Abençoe a vida de nosso irmão Nelson, Pai, que o Senhor esteja cuidando dele, sempre com sua graça e misericórdia. Peço pela vida também da irmã Vilma, que está viajando, pela saúde da Sara, que está com a gripe forte, pela vida do Renato e da Eunice, e nossos demais queridos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Mas eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando como a tua igreja, como o teu povo, como ovelhas do teu pasto. Fala sempre ao nosso coração, Senhor. Trata mesmo da nossa vida,
e que toda a tua vontade, Pai, seja plenamente, absolutamente, verdadeiramente estabelecida em nós. Venha o teu reino. Querido Deus, clamamos pelas almas, Senhor, sem salvação. Pedimos que o Senhor esteja então, Pai, movimentando os corações e as vidas, para que possam ser salvos, Senhor, pela sua maravilhosa graça. Peço que o Senhor esteja cuidando mesmo de cada uma das vidas aqui representadas. E é em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Meus amados irmãos, dia 31, véspera de Ano Novo, então é quinta-feira, tem culto, tá bom? Nós estamos planejando aqui fazer um jantar aqui, o culto vai começar depois das 9 horas, tá bom? Culto depois das 9. Então o culto vai começar às 9 horas, tá? E aí nós estamos planejando comprar uma carne assada ali do seu Sebastião, que ele já vai assar, um frango, para ficar mais fácil para a gente, né? E trazer um arroz, uma maionese, trazer, meus irmãos, aí um refrigerante, cada família. E podemos então confraternizar, jantar junto e passar pelo menos uns momentos aqui na casa do Senhor, aonde a Bíblia diz que até a andorinha encontrou ninho. Então que Deus nos ajude a fazer isso, né? E, por favor, os irmãos aí com as famílias, trazer o pratinho, o talher, né? Para poder estar se servindo. E acredito que a carne, o frango, tem mais ou menos ideia de preço, Luiz? R$20. 20 reais por família, mais um refrigerante. Então tá bom, 20 reais por família e mais um refrigerante. Aí você traz um arroz, um outro irmão vai trazer um feijão, vai trazer uma maionese. E aí você traz o seu talherzinho, seu prato, e aí a gente vamos sentar, fazer umas mesinhas aqui, e vamos desfrutar desse momento aqui agradável. Tá bom? As mulheres estejam se reunindo então, e falando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trazer aquilo, para não dar uma desorganização, tá? Os homens vão trazer o refrigerante, e por família 20 reais. Tá bom? E se você não tiver os 20 reais, também não precisa. Pode vir do mesmo jeito. Ninguém vai ficar sabendo se você deu os 20 ou não. Tá? Certo? Então fique tranquilo, descanse seu coração. Meus amados irmãos, e é o momento também de agradecermos a Deus por esse ano que está terminando, por tudo que Deus já fez, né, e agradecer mesmo a Deus por isso. Obrigado, irmão Nelson, por ter cantado comigo. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá? É um prazer. Amém. Dá lembrança lá para o pastor Gilmar e pelos irmãos lá da igreja. Tá? Meus amados irmãos, estamos então terminados e que Deus abençoe a todos. Vão em paz.